Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júnior e trouxe aí mais uma questãozinha para a gente trabalhar. É uma questão que não é questão Enem, mas é uma questão que sim serve para a gente revisar muita coisa que é importante para a provinha do Enem, tá bom? Então, por isso que eu trouxe ela para você, achei bem ok. Então, o glicogênio é uma reserva energética em animais formada por milhares de unidades de glicose. Então, o glicogênio também está presente em fungo, né, pessoal? Também está presente nos nossos amiguinhos artrópodes, nos protozoários. Então, o glicogênio é uma forma de energia bem difundida, né? E a gente tem que lembrar que esse glicogênio, ele vai ser um polissacarídeo, tá? E ele vai ser formado pela união de várias moléculas de glicose. Então, o que acontece? Ao invés de eu ter várias moléculas de glicose soltas, elas vão ser juntas, como se fosse realmente, digamos, umas escadinhas, né? Vão ser colocadas uma atrás da outra, formando aí esse polímero. E no caso dos seres humanos, ele vai ser armazenado principalmente aí no fígado. Nós temos também glicogênio presente nos músculos, tá, pessoal? Que é um glicogênio que é utilizado de forma muito rápida, sobretudo durante o exercício físico. Então, a gente tem tanto glicogênio no fígado, como a gente também vai ter glicogênio no músculo. Pode ser que isso caia em alguma prova aí para vocês, tá? Então, é importante a gente lembrar. Em situações de hipoglicemia, as células alfa do pâncreas liberam o hormônio glucagon, que promove o aumento da glicemia por meio da degradação do glicogênio hepático em glicose, tornando-a disponível para ser transportada para o sangue. Então a gente tem que lembrar, né, que o glicogênio ele vai estar dentro das células e quando a nossa glicose ela diminui na corrente sanguínea, o nosso corpo ele entende isso, ele libera o glucagon e quando esse glucagon é liberado, esse glicogênio, que é formado, né, pela união de várias moléculas de glicose, ele vai começar a ser quebrado. E essas glicoses vão sendo liberadas aí para a corrente sanguínea, justamente para abastecer o nosso organismo, né? Para que a gente continue fazendo as nossas atividades do dia a dia sem de fato passar mal e permitindo também que a gente consiga passar algumas horas sem se alimentar, tá? Então, o glicogênio ele é fantástico, né? Tem várias vantagens. Só que aí ele pede uma vantagem diferenciada, né? Ó, uma vantagem do armazenamento de glicose na forma de glicogênio é que o mesmo reduz a osmolaridade, evitando que a célula. Então, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte. Tentar aqui desenhar uma coisa, né, para vocês. Não tem aquelas mesinhas, então é difícil mesmo. Então, gente, vamos pensar o seguinte: aqui eu vou ter, por exemplo, a célula, tá? E aqui eu vou ter, sei lá, um tecido qualquer. O que é que vai acontecer? Olha, gente, então vamos supor que a glicose dentro da célula estaria assim. Quando ela está solta, né? Quando essa glicose ela está convertida, né, em glicogênio, o que acontece? O glicogênio ele meio que vai deixar essas moléculas compactas e vai deixá-las ali armazenadas. O que é que vai acontecer? Aqui a gente vai imaginar que nós temos muita água. E o que é que a gente aprendeu? Que quando nós temos um compartimento em que a quantidade de soluto dele é muito grande, o que é que vai acontecer? Vai bastante água, né? Do menos concentrado para o mais concentrado. Então, o que acontece? Se a glicose entrasse dentro da célula e não fosse organizada assim, como o glicogênio, essas moléculas de glicose ficariam soltas e elas acabariam atraindo quantidades muito maiores de água. E o que é que aconteceria? A célula iria inchar e poderia explodir, né? Mas quando a célula, como a célula organiza essas moléculas de glicose como um polímero de glicogênio, ela vai deixar compactado. Então, consequentemente, a quantidade de água que vai entrar aqui, ó, vai ser pequenininha, né? Então, vai entrar pouquinha água. Se entra pouca água, não vai ter, como que eu posso dizer para vocês, o perigo, né, dessa célula de fato explodir, né?
E aí a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que lembrar aí dessa questão do mais concentrado com menos concentrado e pensar o que aconteceria se tivessem várias moléculas ali soltas ou elas compactadas, que é o que acontece com o glicogênio. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? Então, qual que vai ser a vantagem, né, de reduzir essa osmolaridade? Evitando que a célula gere muita energia, tem nada a ver com o que a gente falou, né? Aumente o seu volume, perfeito. Então, a gente viu, né, que quando está na forma de glicogênio, consequentemente, isso faz com que entre contingentes menores de água para dentro dessa célula. Então, vai impedir com que ela aumente realmente de volume e possa até mesmo explodir. Aí aqui perca moléculas de glicose e fique resistente ao glucagon. Então, essas demais alternativas não têm nada a ver com o que a gente discutiu. Entretanto, a gente realmente tinha que conhecer esse conceito básico, né, de transporte de água, tá? Que vocês podem encontrar isso aí na matéria que vai falar sobre osmose, tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever aí no canal e até a próxima.